Olá, sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade, então, à nossa aula, né, do módulo 5, que a gente trabalhou anteriormente, a módulo 5 de Matemática do Ensino Médio, materialzinho de preparatória para o ENSEJA, da Escola Sérgio Adelino Alcântara Filho, tá? Aqui quem fala é o professor McCoy. Vamos tentar, então, desenvolver a continuidade desse conteúdo aí do módulo para a gente, na resolução de questões do módulo impresso. Então, vamos lá, a gente trabalhar aí a questão 4, também do Ensejo de 2020, uma questão que fala sobre sequências, tá? E a questão diz o seguinte, né? Fala que sobre a sequência de Fibonacci, que é composta pelos números 1, 2, 3, 5, 8. E ele fala que essa sequência é dada por cada um de seus termos a partir do terceiro, e ele é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores. Então, vamos lá, ele diz que a partir do terceiro termo, esse elemento é igual à soma dos dois elementos imediatamente anteriores. Então, se eu somasse 1 mais 1, realmente estava igual a 2. Se eu fosse determinar o próximo, eu somaria os dois elementos anteriores. Então, 1 mais 2, que dá igual a 3. Se eu fosse encontrar o próximo, ele seria a soma dos dois anteriores. Então, 2 mais 3, que é igual a 5. E se eu fosse encontrar o próximo, ele seria igual à soma dos dois anteriores. 3 mais 5, igual a 8. E assim por diante, tá? Então, essa sequência pode ser utilizada como forma de aproximação na conversão de quilômetros para milha. Milha é uma unidade também utilizada, né, de comprimento em países da língua inglesa. E aí ele dá uma tabelinha para a gente, uma sequência, né, para a gente identificar a relação que existe entre esses comprimentos. Então, vamos lá observar. Ele fala que 8 quilômetros equivale a 5 milhas, 13 quilômetros equivale a 8 milhas, 21 quilômetros equivale a 13 milhas. E se a gente tentar observar a sequência de Fibonacci, nesse exemplo, eu observo o quê? Que os elementos que aparecem na primeira coluna, eles se repetem na próxima coluna, só que na linha seguinte, na linha posterior, tá? Então, o 8 se repetiu. E o elemento que vem abaixo do 8 é a soma dos dois termos da linha anterior. Então, 8 mais 5 deu 13. Então, esse 13 eu vou repetir na linha posterior e vou somar para determinar quem está abaixo do 13. 13 mais 8 dá 21. Então, olha só, a gente está somando os elementos aqui e repetindo o elemento em cruz. Então, repete o elemento 21 e soma 21 mais 13, que dá 34. Beleza, então eu estou observando essa sequência, né? Repete o 34, soma-se 34 mais 21, que deu 55. Então, se a gente quisesse dar seguimento a essa sequência, é só seguir essa lógica de elementos, tá? Então, o que que pede a questão? Ela fala assim, então, se o velocímetro de um carro importado estiver a 55 milhas, ele quer que a gente identifique qual é a velocidade em quilômetros por hora, que é a nossa unidade utilizada, tá? Mais aproximadamente aí dentre os itens. Então, vamos dar continuidade. Ele parou em 34 milhas, vamos tentar encontrar as 55. Como é que a gente faz, então? Observando, né? O elemento da primeira coluna, então 55, ele vai se repetir na próxima linha. Olha só, então se ele se repetir na próxima linha, ele vai aparecer justamente as 55 milhas que a gente quer encontrar. Então já encontrei o valor das 55 milhas, só tenho que identificar quanto vale em quilômetros por hora. Só que o valor que vai aparecer na linha posterior de quilômetros por hora é a soma desses dois elementos, não é, gente? Então, vamos somar 55 mais 34. E 55 mais 34 me dá uma velocidade de 89 quilômetros por hora. Então, 55 milhas equivalem a aproximadamente 89 quilômetros por hora, que é o item C. Então, a gente usou a sequência de Fibonacci para fazer essa aproximação na relação entre quilômetros por hora e milhas. Tá ok? Já a questão 5, vamos lá concluir o material usando essa questão 5, fala o seguinte para a gente, questãozinha de lógica também, né?
diz que 3 micro-ônibus foram contratados para levar os alunos de uma escola para um passeio turístico. E o quadro abaixo apresenta a distribuição inicial desses alunos nos 3 micro-ônibus. Então, olha só. No micro-ônibus 1 tinham 16 alunos, no 2 tinham 19, no 3 tinham 18. Só que João, que era um aluno, decidiu, no último momento, participar desse passeio. Só que ele decidiu participar depois de ter sido feita a distribuição inicial que a gente leu, tá? E ele ainda deve ser alocado em um desses ônibus. Por isso, conforme a recomendação dos organizadores do evento, deve haver um remanejamento de forma que a quantidade de alunos seja a mesma nos 3 micro-ônibus. Para atender às recomendações dos organizadores, ele pede para a gente verificar de que forma João deverá ser alocado e o remanejamento mínimo que deve ser realizado dentro dos micro-ônibus. Então, vamos lá. Antes de João resolver aí, nós tínhamos um total de quantos alunos? Vamos efetuar a soma dessas três quantidades, né? Se eu somar 16 com 19 com 18, nós vamos ter o quê? 53 alunos. Desses 53, a gente vai somar mais um, que é o João. Isso vai me dar um total de 54 alunos. Bem, a ideia é bem simples, né? Se eu tenho 54 alunos e quero alocá-los em 3 micro-ônibus, a gente vai dividir, então, 54 por 3. Isso vai me dar o quê? Me dá 18, porque 18 vezes 3 dá 54. Então, isso quer dizer que em cada micro-ônibus tem que haver 18 alunos, tá? Então, vamos perceber como é que foi feita a distribuição. Nós tínhamos 16, 19 e 18. Só que eu tenho que colocar mais um aluno. Esse mais um, para que a gente tenha 18, o terceiro micro-ônibus já está com a quantidade correta. Ele não vai poder entrar no terceiro. O segundo já tem um aluno a mais, ele também não vai poder entrar nele. Então, o João vai entrar no ônibus 1 e o ônibus 1 vai passar a ter 17 alunos. Só que para ter 18 nos três, eu vou ter que retirar um aluno do ônibus 2, concorda? E esse aluno que eu vou retirar do ônibus 2 vai passar para onde? Vai passar também para o ônibus 1. Então, a gente vai ter os 16, mais o João, mais esse aluno remanejado. Então, vai ficar também com 18. Então, se a gente for procurar os itens, o item A já me diz que acomodar o João no micro-ônibus 1, isso está correto, e vou remanejar um aluno do micro-ônibus 2 para o micro-ônibus 3. Errado, né? O do 2 ele vai passar para o 1. Vamos para o item B. Acomodar o João no micro-ônibus 1, correto, e manejar um aluno do micro-ônibus 2 para o micro-ônibus 1. Perfeitamente correto, item B. Então, uma questãozinha só apenas de raciocínio, distribuição de elementos algébricos aí, né? Utilizando operações bem simples. Espero que vocês tenham entendido as duas questões. Espero que tenha sido proveitoso o momento da gente, tá? Quando tiverem com o material em mãos, estudando, qualquer dúvida, sabe que pode nos procurar em sala de aula a qualquer momento. Gente, bons estudos, boa sorte na prova do Enseja. Um grande abraço para vocês. Olá, sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade, então, à nossa aula, né, do módulo 5, que a gente trabalhou anteriormente, a módulo 5 de matemática do ensino médio, materialzinho de preparatória para o Enseja, da escola Sérgio Ademir Alcântara Filho, tá? Aqui quem fala é o professor McCoy. Vamos tentar, então, desenvolver a continuidade desse conteúdo aí do módulo para a gente, na resolução de questões do módulo impresso. Então, vamos lá, a gente trabalha aí a questão 4, também do Enseja de 2020, uma questão que fala sobre sequências, tá? E a questão diz o seguinte, né? Fala que sobre a sequência de Fibonacci, que é composta pelos números 1, 2, 3, 5, 8. E ele fala que essa sequência é dada por cada um de seus termos a partir do terceiro, e ele é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores. Então, vamos lá, ele diz que a partir do terceiro termo, esse elemento é igual à soma dos dois elementos imediatamente anteriores. Então, se eu somasse 1 mais 1, realmente estava igual a 2. Se eu fosse determinar o próximo, eu somaria os dois elementos anteriores. Então, 1 mais 2, que dá igual a 3. Se eu fosse encontrar o próximo, ele seria a soma dos dois anteriores. Então, 2 mais 3, que é igual a 5. E se eu fosse encontrar o próximo, ele seria igual à soma dos dois anteriores. 3 mais 5, igual a 8. E assim por diante, tá?
Então, essa sequência pode ser utilizada como forma de aproximação na conversão de quilômetros para milha. Milha é uma unidade também utilizada, né, de comprimento em países da língua inglesa. E aí ele dá uma tabelinha para a gente, uma sequência, né, para a gente identificar a relação que existe entre esses comprimentos. Então, vamos observar. Ele fala que 8 quilômetros equivale a 5 milhas, 13 quilômetros equivale a 8 milhas, 21 quilômetros equivale a 13 milhas. E se a gente tentar observar a sequência de Fibonacci, nesse exemplo, eu observo é, que os elementos que aparecem na primeira coluna, eles se repetem na próxima coluna, só que na linha seguinte, na linha posterior, tá? Então, o 8 se repetiu. E o elemento que vem abaixo do 8 é a soma dos dois termos da linha anterior. Então, 8 mais 5 deu 13. Então, esse 13 eu vou repetir na linha posterior e vou somar para determinar quem está abaixo do 13. 13 mais 8 dá 21. Então, olha só, a gente está somando os elementos aqui e repetindo o elemento em cruz. Então, repete o elemento 21 e soma 21 mais 13, que dá 34. Beleza, então eu estou observando essa sequência, né? Repete o 34, soma-se 34 mais 21, que deu 55. Então, se a gente quisesse dar seguimento a essa sequência, é só seguir essa lógica de elementos, tá? Então, o que que pede a questão? Ela fala assim, então, se o velocímetro de um carro importado estiver a 55 milhas, ele quer que a gente identifique qual é a velocidade em quilômetros por hora, que é a nossa unidade utilizada, tá? Mais aproximadamente aí dentre os itens. Então, vamos dar continuidade. Ele parou em 34 milhas, vamos tentar encontrar as 55. Como é que a gente faz, então? Observando, né? O elemento da primeira coluna, então 55, ele vai se repetir na próxima linha. Olha só, então se ele se repetir na próxima linha, ele vai aparecer justamente as 55 milhas que a gente quer encontrar. Então já encontrei o valor das 55 milhas, só tenho que identificar quanto vale em quilômetros por hora. Só que o valor que vai aparecer na linha posterior de quilômetros por hora é a soma desses dois elementos, não é, gente? Então, vamos somar 55 mais 34. E 55 mais 34 me dá uma velocidade de 89 quilômetros por hora. Então, 55 milhas equivalem a aproximadamente 89 quilômetros por hora, que é o item C. Então, a gente usou a sequência de Fibonacci para fazer essa aproximação na relação entre quilômetros por hora e milhas. Tá ok? Já a questão 5, vamos lá concluir o material usando essa questão 5, fala o seguinte para a gente, questãozinha de lógica também, né? Diz que 3 micro-ônibus foram contratados para levar os alunos de uma escola para um passeio turístico. E o quadro abaixo apresenta a distribuição inicial desses alunos nos 3 micro-ônibus. Então, olha só. No micro-ônibus 1 tinham 16 alunos, no 2 tinham 19, no 3 tinham 18. Só que João, que era um aluno, decidiu, no último momento, participar desse passeio. Só que ele decidiu participar depois de ter sido feita a distribuição inicial que a gente leu, tá? E ele ainda deve ser alocado em um desses ônibus. Por isso, conforme a recomendação dos organizadores do evento, deve haver um remanejamento de forma que a quantidade de alunos seja a mesma nos 3 micro-ônibus. Para atender às recomendações dos organizadores, ele pede para a gente verificar de que forma João deverá ser alocado e o remanejamento mínimo que deve ser realizado dentro dos micro-ônibus. Então, vamos lá. Antes de João resolver aí, nós tínhamos um total de quantos alunos? Vamos efetuar a soma dessas três quantidades, né? Se eu somar 16 com 19 com 18, nós vamos ter o quê? 53 alunos. Desses 53, a gente vai somar mais um, que é o João. Isso vai me dar um total de 54 alunos. Bem, a ideia é bem simples, né? Se eu tenho 54 alunos e quero alocá-los em 3 micro-ônibus, a gente vai dividir, então, 54 por 3. Isso vai me dar o quê? Me dá 18, porque 18 vezes 3 dá 54. Então, isso quer dizer que em cada micro-ônibus tem que haver 18 alunos, tá? Então, vamos perceber como é que foi feita a distribuição. Nós tínhamos 16, 19 e 18. Só que eu tenho que colocar mais um aluno. Esse mais um, para que a gente tenha 18, o terceiro micro-ônibus já está com a quantidade correta.
ele não vai poder entrar no terceiro. O segundo já tem um aluno a mais, ele também não vai poder entrar nele. Então, o João vai entrar no ônibus 1 e o ônibus 1 vai passar a ter 17 alunos. Só que para ter 18 nos três, eu vou ter que retirar um aluno do ônibus 2, concorda? E esse aluno que eu vou retirar do ônibus 2 vai passar para onde? Vai passar também para o ônibus 1. Então, a gente vai ter os 16, mais o João, mais esse aluno remanejado. Então, vai ficar também com 18. Então, se a gente for procurar os itens, o item A já me diz que acomodar o João no micro-ônibus 1, isso está correto, e vou remanejar um aluno do micro-ônibus 2 para o micro-ônibus 3. Errado, né? O do 2 ele vai passar para o 1. Vamos para o item B. Acomodar o João no micro-ônibus 1, correto, e manejar um aluno do micro-ônibus 2 para o micro-ônibus 1. Perfeitamente correto, item B. Então, uma questãozinha só apenas de raciocínio, distribuição de elementos algébricos aí, né? Utilizando operações bem simples. Espero que vocês tenham entendido as duas questões. Espero que tenha sido proveitoso o momento da gente, tá? Quando tiverem com o material em mãos, estudando, qualquer dúvida, sabe que pode nos procurar em sala de aula a qualquer momento. Gente, bons estudos, boa sorte na prova do Enseja. Um grande abraço para vocês.